Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Ora, muito bem-vindos a mais um À Conversa Com, o único podcast que tem 2 erros gramaticais no nome só para terem a certeza que é de propósito, sendo que o A com H é a escolha do autor, porque eu acho que vai existir aqui conversa. E ao meu lado tenho o Daniel Sá, que é muitas coisas, e ele já nos vai explicar todas as coisas que é, mas estamos aqui, como podem ver, no IPAM. O Daniel Sá está a ser entrevistado, primeiro porque agora é meu chefe, que eu também sou docente aqui no IPAM, portanto fica sempre bem dar graça ao chefe, entrevistá-lo e essas coisas todas, mas mais do que isso é porque eu estou muito interessado em conhecer um bocadinho da evolução desta instituição, do IPAM, que já és diretor há muitos anos, e também da influência que tem tido aqui no marketing do desporto. E, portanto, muito bem-vindo, muito obrigado por me receberes aqui. Obrigado no IPAM. Cá está. E a começar por se calhar falares um bocadinho sobre coisas que são importantes sobre ti. Eu costumo dizer que não pergunto quem é o Daniel Sá, porque é uma pergunta muito filosófica, mas falares assim de algumas coisas que sejam importantes para ti, que tu achas que são relevantes, que tu gostas de fazer, que tu achas que te identifiquem. Eu se calhar começava por dizer que sou um apaixonado por desporto, especificamente por voleibol, modalidade que jogo desde os 10 anos de idade. E continuas? E continuo a jogar, apesar do corpo sofrer já com um significado nos últimos 10 anos. E às vezes em tom de brincadeira, porque tive algum sucesso desportivo, mas nem de longe nem de perto de ser profissional ou coisa que o valha. Mas como é provavelmente a atividade que eu mais gosto na vida, eu costumo dizer: o que é que tu és? Eu sou jogador de voleibol. E nos intervalos, para trabalho, tenho que arranjar dinheiro para comer e para ter uma casa. Embora, digamos, nos últimos anos, o voleibol obviamente cada vez vai diminuindo a sua atenção, mas, digamos, se calhar com um espírito de criança, ainda continuo a dizer que, olha, é o meu sonho, que é realmente a atividade que eu mais gosto de fazer. E agora até transportando e dando aqui mais alguma seriedade à conversa, eu acho que foi na modalidade, não especificamente esta, mas muito do que os desportos coletivos representam, provavelmente o meu desempenho profissional traz montes e montes de coisas que vêm da atividade desportiva, especificamente coletiva, e os exemplos são básicos e conhecidos de todos. Numa modalidade coletiva, pois não adianta seres o melhor se os outros não funcionam, portanto todos aqueles princípios de gestão, de liderança, de trabalho em equipa, vindo do desporto, eles são muito fortes, porque senão depois não funciona. Fui capitão de equipa durante muitos anos e portanto também aí várias das coisas de liderança que eu tenho na minha vida profissional também acho que vêm daí, essencialmente vêm daí. E depois a outra parte, talvez é mais significativa, que eu acho que é uma aprendizagem completa para o mundo das empresas, que é no desporto, nunca ninguém ganha, às vezes ficamos com a sensação que parece que sim, mas não, nunca ninguém ganha, muitas das vezes perdemos e muitas vezes o ciclo de um próprio jogo tem vários momentos de euforia e de vitória e de confiança e 10 minutos depois exatamente o oposto. Portanto, no desporto é normalíssimo cair e saber ter que levantar, porque não há outro caminho. E isto nas empresas é um princípio obviamente decisivo da resiliência, da persistência, por aí fora. E a última lição grande que eu acho que o desporto traz para isto tudo é treinar. Ou seja, no desporto, toda a gente que tecnicamente já é muito evoluída a partir de um determinado patamar, mas não é por isso que treina todos os dias, várias horas por dia, para que em competição se atinja o que é suposto ser a perfeição. E eu acho que nas empresas se treina menos do que o que se devia. Estamos sempre em competição e quase não há tempo para treinar. No aspecto, enquanto formação de empresa, enquanto formador nas empresas, a principal diferença, às vezes, que eu acho... Aliás, há duas diferenças principais entre o desporto e as empresas. A primeira é, no desporto eu vejo o meu adversário, ou seja, ele está ali à minha frente, e, portanto, nas empresas, muitas vezes, não é? O Google está com não sei quem e não sei o que mais, mas não conseguimos exatamente perceber o que é que está ali a acontecer. E, de facto,
No desporto nós passamos a semana toda a treinar para jogar ao domingo, nas empresas passamos a semana toda a trabalhar e não se treina ao domingo. Ou seja, é necessário um treino on the job que no desporto até nem sequer, não é? Quando vocês estão no campo, o treinador não diz, tenha atenção ao gesto técnico, não. Aí é para executar, o treino é depois. Mas nas empresas é muito necessário este treino on the job, que é, eu acabo de estar com um cliente e penso, mas o que é que eu fiz, como é que eu fiz, o que é que eu... Ou seja, sempre que eu estou a fazer isso, há aí uma grande diferença. Treina-se, eu acho que de facto, de menos nas organizações para aquilo que se faz. Acho que há muito pouca atenção dada, muito foco no resultado, não é? Muita pressão para o resultado, mas muito pouco foco nisso. É possível, achas que é possível, da tua experiência desportiva, é possível ser desportista profissional tirando no futebol? Desportista profissional a sério, daqueles que conseguem ter uma vida... Porra, não é aquela malta que consegue viver disto, porque viver disto é possível, se calhar, em muitas coisas que é, não se ganha muito, mas ser profissional mesmo naquilo de, eu não tenho mais preocupação nenhuma na minha vida a não ser estar focado no treino. Em Portugal é possível, mas não há muitas hipóteses para isso. O futebol é claramente a modalidade, obviamente, que mais permite isso, sendo que o salário médio do jogador da Liga Portuguesa são 3.000 euros por mês. Portanto, cultiva-se uma certa imagem dos milionários e são todos ricos e têm uma garagem cheia de automóveis, mas não é verdade, na Liga Portuguesa. Na maior parte deles não. Não é mesmo, ou seja, é um valor interessante, mas não esquecer que a carreira desta gente termina aos 30, 32, 34 anos e, portanto, ainda muito longe de qualquer idade de reforma. Certo. E, portanto, há de facto uma percentagem de 5, 10% de futebolistas portugueses que ganham muito dinheiro e que se podem dar ao luxo depois de terminar as suas carreiras de praticamente não trabalhar, certo, mas os outros 90% não é o caso. A partir daí, o leque vai reduzindo. Agora, nós temos, evidentemente, em várias modalidades, vários casos sim, nunca são muitos, ou seja, tens o motociclismo, o Miguel Oliveira, tens o automobilismo... Ele está lá fora, não é? Tiago Monteiro está lá fora, exatamente. Pedro Lamy está lá fora. E quase só consegue quando estão em competições internacionais, em ambiente internacional, exclusivamente cá não. E vais circular. Sim, mesmo aqui o Zé Pedro Fontes, que é um dos pilotos também muito conhecidos, também faz muitos rallies aqui em Portugal, mas tem o apoio da Vodafone, faz campanhas publicitárias, ou seja... No fundo, é a mesma lógica do desporto, é uma pirâmide. Certo. Onde há a base, que é a maior, que é amadora, pratica por gozo, por saúde física, por uma série de fatores. Há depois um nível intermédio de gente que vai competindo de alguma forma num ambiente semi-profissional. E há o topo da pirâmide, isto não é só em Portugal, é global, que é um topo de 5% de gente que vive, como tu estavas a perguntar, exclusivamente do desporto. Não é ao contrário de eu disse que eu sou jogador de voleibol full-time, que não é verdade, é um simbolismo. De facto, há uma percentagem no mundo que não chega a 5% de pessoas 100% focados na sua dimensão profissional enquanto desportistas e que de facto consegue fazer isso toda a sua vida, mas é uma elite muito, muito curta. E em Portugal é exatamente o mesmo. E esta luta entre as modalidades que é... Eu tenho... O meu irmão também é treinador de voleibol feminino e tem sempre também esta ideia de o dinheiro vai todo para o futebol e a atenção vai toda para o futebol e não sei o quê. E eu tenho sempre um bocado aquele discurso do advogado do diabo de vai para o futebol porque a malta quer ver futebol, não quer ver voleibol. Isto é um bocado como aquela coisa do eu tenho que subsidiar o cinema português. Se ele fosse muito bom e a malta o quisesse ver, eu não precisava de subsidiar, não é? Eu não tenho que subsidiar o cinema de Hollywood porque a malta já quer ir ver o filme. O que é que falta às modalidades para conseguirem de facto atrair público? Ou seja, para atrair público no sentido de atrair atenção, atrair dinheiro, atrair público. Não é? Falta estratégia, falta planeamento, falta pessoas e falta muito marketing. Tal e qual. Ou seja, é isso que falta. É só isso. Não falta mais. É só tudo. Sim, porque os atletas estão lá. Mas é verdade. Ou seja, nós temos, podias dizer, o produto é mau. Não é? Nós, para um país da nossa dimensão, de 10 milhões de pessoas, nós temos uma performance desportiva generalizada nas várias modalidades de muito bom nível. Certo. Temos instalações desportivas de topo, para o padrão europeu. Temos formação de treinadores com as universidades e com as várias federações de topo. E temos atletas com métodos de treino e desempenhos de topo. Ou seja, se nós percorrermos rapidamente
performance desportiva, não apenas no futebol, mas num conjunto enorme de modalidades coletivas ou individuais, nós temos resultados. No somos top europeu, no hockey patins somos top mundial. Não faltam aqui exemplos de uma série de modalidades. E, portanto, se temos sucesso desportivo e, portanto, se o produto é bom, que o é, então, se estamos a falhar, é no resto, não é dentro dos relevados, nem dos pavilhões, nem das piscinas, é fora. E fora, de facto, tem havido uma evolução tremenda nas últimas 3 décadas de profissionalismo. Alguns já conseguiram dar um passo em frente, mas ainda está aqui muito por fazer. Ou seja, tens que olhar assim. Isto é a indústria do entretenimento. Certo. O desporto não está sozinho com nada à volta. É a indústria do entretenimento. Sim. E a indústria do entretenimento junta o desporto, junta a cultura, junta a moda, junta a música, junta o cinema, o teatro, o que seja. E isto é uma indústria enormíssima. Certo. E toda esta indústria compete pelo tempo e dinheiro dos consumidores. O cinema compete a sério nisto. Certo. A música compete a sério nisto. A moda os Netflix da vida competem a sério nisto. O futebol compete a sério nisto e as outras modalidades não competem o suficiente por isto. É este mercado que aqui está. E, portanto, os concorrentes do vôlei, do basquete, do handball, do judo, são a indústria do entretenimento. E que é já muito profissionalizada há muitos anos a comunicar, a divulgar, a promover e a atrair, e o desporto tinha um esforço muito amador e depois não tem os resultados suficientes. É mesmo interessante. Eu há uns tempos fui ver um dos jogos da equipa do meu irmão, de voleibol feminino, e estamos a falar, nem sequer era júniores, se não me engano, e o jogo interessante, é mexido. Tive ali 2 horas, eu disse assim, tive aqui 2 horas e está a acontecer qualquer coisa. Está sempre, não é? No futebol há sempre, no voleibol há sempre, enquanto no futebol às vezes aquilo pode ser mesmo uma seca, no voleibol está sempre a acontecer pontos. Não é? Há golos todos os minutos. Todos os minutos há aqui qualquer coisa a acontecer. E portanto é interessante, é estimulante. O hockey patins a mesma coisa, no basquetebol a mesma coisa. Falta de facto aqui qualquer coisa. Falta esse esforço adicional de business, de negócio, que a indústria do desporto ainda tem de uma forma muito ténue. Sinto que eu acho que o futebol também vai começar a sofrer com isso. Ou seja, porque quando nós olhamos, eu gosto muito de NFL, de futebol americano, não é? E quando nós olhamos para aquilo que é a ideia de desporto, não só da NFL, mas dos desportos em geral nos Estados Unidos, e a nossa ideia do que é um espetáculo de futebol, estamos a falar de coisas completamente diferente. Já nem estou a falar no estádio, já nem estou a falar em ir ao estádio, que no caso de futebol é uma coisa às vezes incómoda porque apanho vento, apanho chuva e o lugar é um bocado desconfortável e não acontece nada, a não ser o jogo, porque no intervalo não há nada, antes do jogo praticamente não há nada, tem lá uns comes e uns bebes, mas não há nada disso, não é? Quando chegamos vamos ver um jogo de futebol americano, eu tenho uma banda a tocar antes, o hino a tocar no início, no intervalo não sei o quê, ou seja, o futebol, tu sentes que vai sofrer em breve com estas coisas todas? Já que estamos num podcast com o título À Moda do Porto, sim, eu acrescentava que vai sofrer forte e feio. Ai mesmo. Pensa assim, nos anos 60, na altura do Eusébio, sim, como é que se consumia futebol? Consumia sempre indo ao estádio. Certo. Isso não mudou. Apesar dos estádios terem outras características. Mas consumias à distância de 2 formas. Rádio e imprensa escrita. Vias no dia a seguir no jornal, a crónica. Certo. Isto nos anos 60. A partir dos anos 90, foi tipicamente quando na Europa começaste a ter o futebol na televisão. Primeiro com muito poucas transmissões televisivas, mas começaste primeiro a preto e branco, ainda um bocadinho antes, e a partir dos anos 80, final de 80, 90, a cores. Começaste a poder ver alguns jogos no sofá. E a partir ali do ano 2000, mais coisa menos coisa, veio todo este mundo da internet que veio acrescentar uma carrada de plataformas, quer para veres em direto, quer ver o antes, quer ver o depois, quer ver o que seja. E portanto, a forma de consumo de futebol à distância mudou desde há 60 anos atrás, de uma forma muito ténue, para hoje, onde tu podes ver tudo. Passámos daí, em 60 anos, para overdose de futebol. Certo. Tens uma overdose total, porque o número de jogos transmitidos semanalmente são largas dezenas de todo o tipo de competições. Certo. Depois ainda tens toda a cobertura jornalística que te permite, no extremo, para quem tiver tempo, quase viver dentro do clube. Claro. Tudo, saber tudo. Sim.
E portanto, estamos com os canais do clube então. Mais isso ainda, mais as redes sociais por aí fora. Portanto, neste momento estás num cenário de overdose. Certo. É futebol a mais, mesmo para quem gosta de futebol, e como tudo na vida, o que é demasiado enjoa. E o problema é que muito dessa overdose não é muito interessante, porque não são jogos muito interessantes, não são jogos que não decidem nada, são jogos às vezes aborrecidos, porque o futebol às vezes tem essas características. Continuamos a ter um belenenses a jogar com Passos de Ferreira e aquilo tem 300 pessoas no estádio. Evidente. E numa altura em que os consumidores, principalmente os mais novos, são consumidores de conteúdos rápidos, é tudo rápido e curto, 90 minutos de futebol tem que ser um grande jogo para tu estares a ver os 90 minutos de futebol. Neste momento, as audiências televisivas ainda se medem da forma habitual desde há vários anos, não é? X% de share, X pessoas tiveram a ver. Ora, será que tiveram mesmo? Ora, quando tu dizes que 2 milhões de pessoas tiveram a ver o Benfica-Porto, quantos desses 2 milhões de pessoas viram os 90 minutos do jogo? E aí então a coisa é dramática. Sim. E mesmo estando a televisão ligada no jogo, quantos é que não estavam com o telemóvel a ver outra coisa qualquer, à espera que acontecesse alguma coisa no jogo? E que espreitas de vez em quando há uma jogada mais perigosa ou quando há um golo. Portanto, isto mudou, isto vai afetar a indústria e o futebol tem que encontrar alternativas para continuar a prender atenção. E eu acho que isto só passa com uma mudança das regras para tornar o jogo em si mais interessante. Também acho. Porque acho que só de marketing não vai lá, não é? É mesmo necessário olharmos e dizermos assim, pá, isto promove os empates e promove jogar a retranca e promove a perca de tempo. Temos que encontrar formas de não promover isso e de haver mais coisas a acontecer, porque senão vamos ser mais. Senão o produto começa a ficar aborrecido. Como é que o IPAM evoluiu nesta... Ou seja, já há muito tempo que o IPAM faz estudos de marketing no desporto, avalia as marcas, os jogadores. Como é que é feita essa avaliação? Porque isto parece sempre muito... O Cristiano Ronaldo vale 3 mil milhões de euros. Quer dizer, porquê? Porque 3 mil milhões não 4? Eu diria que este trabalho, sendo o IPAM uma escola de marketing generalista, acabou por vir há cerca de 20 anos atrás, um bocadinho pela mão de 2 ou 3 pessoas do IPAM, este foco no desporto, e eu fui uma delas. E na altura acabámos por escrever um primeiro livro sobre este tema do marketing para desporto, aplicado ao desporto, que nos pareceu, digamos, como uma área de estudo, uma área que ia ter muito desenvolvimento, portanto as coisas começaram um bocadinho por aí. E nestes 20 anos o nosso papel tem sido basicamente, como escola de marketing, ajudar a indústria, os consumidores em geral, a entender um pouco o negócio. E basicamente concentramos em 2 ou 3 áreas. A primeira foi quantas pessoas vão aos estádios. Não é? Havia aquela ideia, os estádios estão vazios, não estão vazios, vai muita gente, vai pouca gente. E, portanto, durante vários anos dedicámos atenção a ir publicando regularmente estudos sobre quantas pessoas vão ao estádio em Portugal, em cada jogo, em cada clube, em cada época, e comparando com padrões europeus. Certo. E, tipicamente, ao fim de vários anos de estudo, Portugal tem estado quase sempre no 10º lugar em termos europeus, em termos comparativos, porque não podemos comparar, digamos, as assistências de uma forma direta, um país que tem 10 milhões de habitantes, com a Espanha que tem quase 50 e a Alemanha 80 ou 90, portanto temos sempre aqui um rácio comparativo. E, portanto, Portugal tem estado basicamente no 10º lugar em termos de assistências durante vários anos no padrão europeu, tem depois uma desproporção gigante, porque estas assistências são influenciadas em 2/3 por 3 clubes, que sabes exatamente quais são. Se retiras os 3 clubes desta equação, é uma desgraça. Depois evoluímos aqui um bocadinho para tentar analisar atletas e jogadores como marcas, porque são marcas. E tivemos digamos, o melhor caso que nos podia cair nas mãos, saiu-nos um Cristiano Ronaldo, que é um fenómeno, e já lá vão mais de 10 anos desde o momento que nós começámos a estudar o Cristiano Ronaldo como marca. E basicamente isto, digamos, há N modelos científicos que se dedicam a calcular valores de marca de empresas, de negócios, de indústrias, e portanto nós acabamos por desenvolver um modelo científico aplicado a desporto, aplicado a pessoas, e durante, já lá vão mais de 10 anos, que temos com alguma regularidade acompanhado o que é que aquela marca vale em termos financeiros e em termos mediáticos. E houve uma terceira área que temos dedicado muito estudo, sempre na perspectiva de ajudar as pessoas a entender esta indústria como um negócio, que foi, sempre que há um jogo de futebol, quanto dinheiro é que isso gera? Quando há um Benfica-Porto na Luz, um Porto-Benfica no Dragão,
quanto dinheiro é que esse jogo gera. E que não é apenas a venda dos bilhetes, não é? Parece a coisa mais óbvia, que é, pronto, é o dinheiro dos bilhetes. Não, é o dinheiro dos bilhetes, é a proporção da transmissão televisiva que está associada, é a movimentação de adeptos para lá, são as minis, os pães com chouriço, o que seja à volta, são as pessoas que reúnem os amigos em casa para se juntar, para ver o jogo em conjunto e fazem uma refeição, são a camisola que eu compro, por aí fora. E, basicamente, extrapolámos também esses estudos, já fizemos dezenas deles, com o mesmo modelo científico, aplicado a vários jogos, a finais da Champions League, e desde 2010, 2012 que temos feito isto para grandes competições, ou seja, sempre que Portugal vai a um europeu ou um mundial, o impacto disso tudo na economia portuguesa, e os números são avassaladores. Faz sentido termos a competição cá ou é importante só participar? Ou seja, o Euro 2004 foi um bom negócio para Portugal enquanto nação, aquilo que nós gastamos, e a maior parte dos Estados foram pagos por todos nós, não pelos clubes em si, houve alguns que fizeram o seu próprio Estado, mas a maior parte foi pago por todos nós. É mesmo um bom negócio ou Portugal ganharia tanto se o europeu fosse em Espanha e fôssemos para onde? Normalmente organizar não é um bom negócio. Porque os custos de investimento são tão altos, que é muito difícil compensar. Que é muito difícil de uma forma. Se fizeres um cálculo direto do retorno que a competição dá, normalmente não chega a pagar. Isto é válido para europeus, mundiais de futebol e para os Jogos Olímpicos, então é claro como água. Daí, UEFA e FIFA terem nos últimos anos escolhido muito parcerias, portanto, mundiais organizados europeus em 2 países, em 3, em 4, e agora o último foi em 7 ou 8, porque dificilmente um país consegue justificar apenas o investimento. E, portanto, o retorno direto. Agora, há um retorno indireto disto, que vai ao longo dos anos. Há um retorno de imagem, obviamente, e de reputação que é relevante, e depois, ou seja, há um conjunto de estruturas, usando o exemplo do Euro 2004, não apenas as desportivas, os famosos 10 estádios, uns com mais sucesso, outros com menos, mas depois há uma série de infraestruturas rodoviárias, aeroportos, por aí fora, que foram melhorados a pretexto do Euro, e que depois servem o país sempre. E, portanto, quando olhas para o bolo todo, acaba por justificar. Nos Jogos Olímpicos tenho muito essa ideia que aquela criação das infraestruturas que são necessárias para os Jogos Olímpicos depois tem um impacto no desporto desse país. Nós vimos quando foram os Jogos Olímpicos em Barcelona, que todos os desportos espanhóis, não é? Quer o basquete, quer o futebol, quer o ténis, tudo isso evoluiu de uma forma incrível. A mesma coisa com os de Pequim. Ou seja, parece que há ali um efeito, não é, no desporto que a promoção, a concretização das estruturas faz com que as coisas todas explodam. Não, Ricardo, não é parece, é mesmo. Ou seja, é um game changer. Ou seja, Barcelona 92 alterou radicalmente o desporto em Espanha, já lá vão 30 anos, e modificou a cultura desportiva, o planeamento desportivo, de tal forma que Espanha é hoje uma potência desportiva em muitas modalidades. Quase todas as modalidades, porque ficou. Digamos, é um legado e os Jogos Olímpicos serviram claramente para isso. E há muitos estudos que demonstram isso, ou seja, Portugal acabou de se sagrar campeão europeu, mundial de futsal. Há 2 anos atrás tinha-se sagrado, 2, 3 anos atrás, campeão europeu. No ano a seguir à vitória do europeu, o número de atletas a praticar futsal em Portugal disparou 20%. Portanto, tem realmente efeito este tipo de coisas na promoção da prática desportiva. E nós continuamos em Portugal com muito pouca gente a praticar desporto. A pandemia foi uma desgraça. Agora, temos níveis inferiores à Europa. Pouca gente, eu digo no sentido de, claro que quando os miúdos, quase todos de uma forma ou de outra, praticam qualquer tipo de desporto, sei lá. Minha filha está no atletismo e o meu miúdo está aqui no futebol, mas é uma vez por semana, é uma brincadeira. Estou a dizer, a partir do momento em que eles entram naquela coisa de serem iniciados, ou seja, que já têm 12, 13, 14 anos, aí decresce muito o número de jovens a praticar desporto de uma forma regular, não é? Estarem federados em alguma coisa. Sim, um dos indicadores centrais para isto é, aliás, o número de federados, não é evidente? E, portanto, temos que excluir aqui um bocadinho o período de pandemia que alterou esta lógica toda, mas, se bem me recordo, antes da pandemia, Portugal tinha à volta de 700 mil atletas federados, portanto, que competem regularmente nas 80 e tal federações que existem cá em Portugal. Sendo que desses 700 mil, mais de 150 mil são futebol, mas depois tens aqui modalidades como
voleibol, basquete, handball, hóquei, ginástica, natação, muitas delas entre os 20 e os 40, 50 mil federados. Então é um número aqui significativo. Mesmo assim, quando comparamos com o padrão europeu, costumamos ter prática desportiva abaixo do padrão europeu. Isso é preocupante. Certo. Até para o futuro de muitas destas associações, destes clubes e do sucesso das modalidades, mas sem participantes depois não dá para conseguir. Não funciona. E falando aqui um bocadinho também da pandemia, nós estamos aqui no IPAM com dois aparelhos incríveis atrás de nós, que eu tenho aprendido a utilizar agora enquanto docente também estes aparelhos, e que permitiram que o IPAM nesta pandemia se tenha tornado, se calhar, numa das escolas de referência também a lidar com o ensino à distância e com este tipo de ensino. O quanto é que este marketing desportivo foi importante no crescimento da notoriedade do IPAM, ou foi uma coisa gira, mas tu achas que até houve outras coisas? Porque eu lembro-me do IPAM ali na Avenida da República, em Matosinhos, e antes de estar lá ainda estava noutro sítio, e agora está num edifício incrível, já há muitos anos, aqui num edifício incrível aqui na zona industrial. Sim. Como é que tu viste a evolução disso? O que é que achas que foi o marketing desportivo tem a sua cota à parte, quer dizer, porque na prática estes estudos, estas intervenções, este nosso expertise que fomos dando há vários anos nesta área, tem gerado umas 300 notícias por ano, com muitas horas de televisão, rádio, imprensa escrita e muitos mídias internacionais também. Mas, digamos, faz parte, é apenas uma das variáveis de muitas outras coisas que o IPAM faz. E, portanto, eu atribuo-lhe uma responsabilidade reduzida, apesar de tudo. Certo. Quando olhamos para o IPAM, esta escola, de facto, tem qualquer coisa de especial, na minha opinião, porque daqui a 15 dias esta escola vai celebrar 37 anos de vida. Ora, se compararmos com a Universidade de Coimbra, que está perto de celebrar 800, é fácil de percebermos que estamos aqui ainda a dar os primeiros passos. Mas uma escola em Portugal que nasceu para ensinar marketing com quase 40 anos de vida, quando o marketing começou a ser ensinado de uma forma standardizada nos Estados Unidos há pouco mais de 50 anos, sim, então a coisa é muito relevante. Então os 37 anos já parecem quase 600 ou 700, certo, porque o marketing, que é se quisermos, uma disciplina da gestão relativamente recente, certo, como digo, há pouco mais de 50 anos começou a ser apresentada em programas universitários. É de facto incrível como é que num país como Portugal, 10 anos depois do 25 de Abril, foi em 84 que a escola nasceu, e de facto eu costumo dizer que as pessoas que fundaram o IPAM, houve ali um misto de gente visionária com muita doidice, porque certo, já 10 anos depois do 25 de Abril, que o marketing ia ser uma coisa relevante para o país. Relevante o suficiente para termos uma escola dedicada a isso. Eu acho que devia haver mais doidice do que a dimensão visionária, do que visão, e assim foi. E portanto, eu entro já bastante tarde, quer dizer, entre uns 20 anos depois da fundação do IPAM, e portanto estou ligado aqui nestes últimos 20, nesta segunda parte aqui, se quisermos. E de facto a história do IPAM é incrível, ou seja, porque na prática confirmou-se a visão, obviamente que sim, e portanto hoje, se olharmos para as 4 décadas, quando se tinha que explicar a alguém o que era o marketing, o que é que se aprendia, quer dizer, era tudo muito confuso há 30, 40 anos atrás, e a profissão, se quiseres, a área, foi ganhando respeito ao longo dos anos. Portanto, o IPAM, obviamente que foi à boleia do crescimento da importância do marketing. Certo. Mas também acho que o crescimento do marketing em Portugal também tem muito a ver com o IPAM, certo, e aí há uma grande dose de responsabilidade do próprio IPAM nisso. Porque nestes quase 40 anos, nós estamos a falar de quase já 20 mil pessoas formadas, 20 mil antigos alunos do IPAM, espalhados por todo o tipo de indústrias e setores de atividade, espalhados pelo país todo, espalhados pela Europa toda, espalhados pelo mundo inteiro. E neste momento, digamos, acabamos, só para dar uma indicação, há cerca de 100 cursos universitários de marketing em Portugal, entre licenciaturas e mestrados. Portanto, há muita oferta de curso de marketing, há cerca de 8 mil alunos por ano em Portugal a estudar marketing. O IPAM, neste momento, entre aqui o campus do Porto, onde estamos, e de Lisboa, tem mais de 2.500 alunos este ano a estudar.
E acho que o IPAM tem feito esta liderança precisamente pela abordagem distinta, pela forma diferente de ensinar. E, portanto, nós aqui, regressando ao desporto, olhamos muito para isto quase como uma academia, onde combinas a teoria, obviamente, a sustentação científica, com a prática, ou seja, treina-se muito aqui no IPAM. Tem muito contacto com as empresas, desde há muito tempo. Sim, isso a escola, muitas vezes acusa-se as universidades de estarem divorciadas do mundo empresarial, não saberem bem o que se passa. Olha, no caso do IPAM, eu às vezes tenho dificuldade até em definir onde é que acaba o IPAM e começa as empresas, e o contrário, porque muitas vezes está tudo misturado. Eu estudei na Faculdade de Economia e notei muito eu comecei a trabalhar muito cedo, portanto sempre fui arranjando trabalhos de part-time e de verão, e tinha muita dificuldade em fazer a ligação de aquilo que eu estava a aprender nas aulas com... Mas eu já estive a trabalhar em muitos sítios, então não consigo ver isto a acontecer. Tinha muito essa dificuldade. E eu comecei este trabalho de coaching e formação há 14 anos e muito pouco tempo depois estávamos a fazer palestras de definição de objetivos e de coisas no IPAM também, e tudo aquilo que eu tenho visto no IPAM ao longo do tempo tem sido muito este contacto com as empresas. São as empresas, tu sentes que as empresas também querem que o IPAM esteja lá, ou seja, elas vêm buscar aqui muito conhecimento ao longo do tempo, ou vocês têm de ser sempre elas a chamar? O esforço é mútuo, ou seja, eventualmente nos primeiros tempos o esforço terá partido mais do nosso lado, de tentar trazer as empresas cá para dentro, mas estamos num ponto, já há vários anos, onde muitas vezes acontece o contrário, são as empresas que puxam por nós. E portanto passou a ser habitual baterem-nos à porta com desafios. Tenho um problema de marketing, tenho um desafio, como é que eu posso trabalhar convosco? E portanto, para nós tem sido decisivo, porque o nosso modelo académico tem um dos pilares que é central, que é a imersão empresarial. A imersão. Uma coisa é tu estás numa sala de aulas deste género a falar de um caso prático da empresa X, Y ou Z, outra coisa é teres aqui a pessoa da empresa a falar sobre ela, e mais do que isso, muitas vezes a aula não é aqui, a aula é na empresa, com as pessoas da empresa, com o problema real da empresa. E portanto, para nós é muito vantajoso, porque acabas por introduzir a realidade no ensino, a realidade, e ao longo do semestre os alunos podem até perceber que as sugestões, os planos que vão apresentando, se eles funcionam ou não funcionam nas empresas. E para as empresas é muito vantajoso, porque o que é que vem buscar ao IPAM? Naturalmente as competências, mas a independência das nossas opiniões e dos nossos alunos. A independência, porque não trabalhamos lá e não temos um pensamento viciado e, como eu costumo dizer, não estamos preocupados em pagar os salários ao fim do mês, porque não é responsabilidade nossa, então podemos dizer o que nos apetecer. Isso é muito valioso em termos desta colaboração mútua. E, portanto, temos intensificado este tipo de modelos e temos tido algumas experiências extraordinariamente interessantes. Digo às vezes a brincar que o IPAM é a única instituição de ensino em Portugal que dá aulas na Zara, numa loja da Zara. Não sei se é, honestamente, faço aqui a confissão, não tenho nenhum estudo que prove, também não estou muito interessado nisso. Também não tens nenhum que não prove. Também não tenho nenhum que não prove. Mas isto para dizer o quê? Nós temos aulas de comportamento consumidor, por exemplo, na Zara. Deixem-me observar que é um laboratório real. Como é que as pessoas andam? Como é que as pessoas andam? O que é que as pessoas pegam? O que é que eles olham? E depois aqui somam-se os exemplos, ou seja, quando abordamos temas de Customer Care, costumamos levar os nossos alunos a um call center, ouvir chamadas durante uma hora, que é um exercício muito poderoso quando queremos falar de temas de gerir clientes. Queres ver e tentar explicar circuitos de canais de distribuição dos produtos, como é que eles chegam dos fornecedores ao retalho, às lojas, às prateleiras. Nós durante muitos anos tivemos aulas no aeroporto do Porto, às 6 da manhã, assistir à chegada do avião da DHL, que chega todos os dias aqui ao aeroporto do Porto, e entender de onde é que vêm os produtos, como é que são processados, para onde é que vão. Coisas deste género. Nós temos aulas às 6 da manhã, admito que às vezes não é muito fácil para os nossos alunos explicarem em casa, à família e aos amigos, que a aula de hoje é na Zara, que é da manhã às 6 da manhã no aeroporto e por aí fora, mas o que interessa aqui é mudar a vida dos alunos e nós temos a certeza que isso o faz. E tu sentes que eles aderem bem a essas atividades diferentes? Ou seja, que eles procuram, que eles querem isso? Sim, acordar às 5 da manhã não há de ser muito simpático, uma vez por ano, mas também não é todas as semanas, é ocasional, mas eu diria que genericamente aderem, obviamente que sim,
Eu acho que alguns desconfiam inicialmente de isto, escrever no ensino superior, isto é aqui uma coisa um bocado, às vezes pode soar um bocadinho estranho, mas depois acabam por perceber, por entender o alcance e, obviamente, do ponto de vista motivacional, este dinamismo favorece-os a eles e é precisamente para isso que nós trabalhamos. Tu sentes que eles sabem disso, ou seja, eles aderem bem a essas atividades, mas sentes que eles sabem disso antes de entrar, ou seja, quando eles escolhem o IPAM, já o escolhem porque dizem esta malta pensa diferente, é diferente. Sim. Eu acho que já criámos... Já tem esse marketing lá fora? Sim, eu acho que já criámos, não até por nós, de uma forma propositada, mas muito desta recomendação dos próprios estudantes, eu acho que essa marca já existe no mercado, que a forma como se aprende no IPAM é tipicamente diferente do que encontramos noutras instituições de ensino. E, portanto, isto é uma marca que tem vários anos, que nós temos procurado intensificar, mas eu diria que, de uma forma geral, já existe esta consciência. E acho que atrai estudantes. Acho que atrai. E as empresas sentes que estão a valorizar isso? Ou seja, quando um candidato chega do IPAM, tem ali uma mais-valia de dizer, não, este tipo de IPAM versus este que não é... Sim. Nós começámos a ter um feedback há alguns anos de algumas empresas que nos diziam basicamente os alunos do IPAM são diferentes. Tínhamos muitas vezes este tipo de feedback. Nós de início desconfiávamos um bocadinho que esta coisa de ser diferente às vezes... Diferente nem sempre é bom. Nem sempre é bom. E genericamente eles referiam-se ao diferente, tipicamente à agilidade com que os alunos chegavam e da não dificuldade da transição da universidade para as empresas. Aquela coisa do estudei, tenho a teoria toda e depois não consigo desempenhar, um pouco o que estavas a dizer há bocadinho. O feedback era exatamente ao contrário. Eles chegam e rapidamente, já em momento até de estágio, que no caso das licenciaturas é o 6º semestre, muitos alunos chegavam e rapidamente em estágios passavam logo a criar valor junto às empresas. Nós até às vezes brincamos dizendo que um aluno que entra aqui com 18 anos e portanto, termina uma licenciatura com 21, que chega ao mercado com 3 anos, portanto, apesar de não ter um emprego até lá, chega já com 3 anos de experiência profissional. É um bocado exagerado o termo, mas de alguma forma um aluno aqui numa licenciatura, durante a frequência do curso, pode chegar ao fim dos 3 anos trabalhando com 20, 25 casos reais de empresas, conhecendo diretamente 20, 25 responsáveis de empresas, tendo feito dezenas de trabalhos em conjunto, tendo feito dezenas de pitches e de apresentações e tendo feito um estágio. E, portanto, ao fim de 3 anos é muito enriquecedor e vai ajudá-los, obviamente, na carreira. Como é que tu... Eu sou do tempo em que isto durava 5 anos. Em que um curso durava 5 anos e que nem sequer se ponderava minimamente, porque diziam, não, isto é impossível ser menos de 5 anos. Quando o IPAM começou, o IPAM começou em 84, nem sequer se pensava em Bolonha, quanto mais, não é? Como é que tu viste esta transição? Achas que foi positiva? Tem mais de positivo ou de negativo? De facto, os 5 anos havia ali 2 que era para encher chouriços, só para metermos cadeiras que não era preciso para nada. Eu tirei gestão na Faculdade de Economia. Eu tive mais cadeiras de Direito do que cadeiras de Recursos Humanos, que eu só tive uma de Recursos Humanos e tive 5 de Direito. Tive Direito Civil, Direito Económico, Direito Europeu, das organizações, tive uma série de coisas. Havia aqui mesmo muita coisa que de facto não era preciso. Eu acho que é claramente vantajoso. Bolonha, a implementação de Bolonha tem já perto de 20 anos na Europa e vale a pena explicar porque é que ele surgiu há 20 anos atrás, que foi no fundo uma decisão não apenas da União Europeia, mas praticamente todos os países da Europa que decidiram alterar a forma de ensinar. E porquê é que decidiram alterar a forma de ensinar há 20 anos atrás? Porque claramente estavam a sentir na pele a perda de competitividade do ensino superior europeu versus tipicamente o americano, que era muito mais eficaz. E, portanto, houve a coragem, isto tomáramos nós que tivesse acontecido noutras indústrias também, de todo o ensino superior mudar o paradigma. E, portanto, uma das faces mais visíveis dessa mudança foi a alteração dos ciclos, portanto, terminaram as licenciaturas de 5 anos numa área só e partiu-se, não literalmente a meio, partiu-se esta formação em 3 anos de licenciatura e 2 anos de mestrado, o que dá uma enorme flexibilidade ao estudante de não ter que estudar no ciclo de 5 anos o mesmo tema.
Porque, de facto, o mundo é diferente. Se há 50 anos atrás era muito normal para os nossos pais tirar um curso para a vida toda, ter um emprego para a vida toda, eu arrisco e junto um casamento para a vida toda, se esta era a realidade há 50 anos atrás, hoje não é. Ora, tirar um curso para a vida toda, vou deixar o casamento de fora, mas tirar um curso para a vida toda, não funciona assim. Eu costumo dizer que a formação académica é quando muito um bom início. É o início. Se for numa boa instituição, uma boa formação, é um bom início. Exatamente. Depois o que vai ser a seguir. Exatamente. Ter um emprego para a vida toda, é longe nem perto. É que antigamente era um emprego na mesma empresa. Certo. Eu já nem digo na mesma empresa, nem pensar, mas ter a mesma função a vida toda, mesmo na empresa, também não. Portanto, o mundo mudou, o mercado de trabalho, portanto o ensino fez bem, na minha opinião, em adaptar-se e consegue claramente partir um ciclo de 3 anos e um de 2 que dá uma enorme margem de liberdade e há as exceções que têm também sentido. Para direito precisa de ser os 5 anos para exercer a profissão, na medicina são 6 pelas características que têm, portanto há algumas exceções que têm tipicamente profissões com ordens profissionais para exercer a profissão. E essas exceções também estão preservadas e mantêm-se, mas eu acho claramente vantajoso para os alunos. Certo. Deve ser difícil, imagino eu, teres uma escola que ensina uma temática que não só é recente, como está permanentemente a mudar e tu nem sabes quando é que ela vai mudar. Não é? O marketing digital, que foi um completo game changer. Eu costumo dizer que os tipos que desenvolvem apps agora, há 5 anos não havia telemóveis, portanto eles nem sabiam, não é? Que quando começou as apps, antes de haver apps, nem sequer havia smartphones para haver apps. Antes de haver marketing digital, nem sequer havia internet para vocês poderem ensinar marketing digital. Ou seja, enquanto em algumas temáticas pode ser a universidade a promover o conhecimento e a promover a inovação, eu imagino que tu sintas muitas vezes que vocês têm que andar a reboque de o que anda aí, não é? O quão fácil ou difícil é fazer isso? É muito difícil. É muito difícil porque a evolução do marketing é ultrassónica e, portanto, dando um exemplo muito prático para entendermos isto e como é que nós gerimos a situação. Quem estudava marketing nos anos 90, quando ia às disciplinas de publicidade ou de comunicação, tipicamente o gestor de marketing deve decidir se eu quero comunicar o meu produto ou meus serviços, que plataformas, que meios é que eu vou usar. E assim, para simplificar, tu tinhas marketing direto, que é uma coisa que para as pessoas, para os mais novinhos já nem conseguem entender o que é, que era usava-se cartas, por correio, cartas, embalagens, os post-it, era marketing direto. Era o Reader's Digest. O Reader's Digest. E depois havia a publicidade convencional, estamos a falar de anúncios em televisão, anúncios em rádios, anúncios em revistas, anúncios, e somavas aqui praticamente os outdoors, não é? Podias fazer umas campanhas de outdoors. E portanto a decisão do marketeer, quando queria investir o seu dinheiro de comunicação, tinha basicamente aqui, estou a simplificar nas poucas variáveis. Certo. Hoje, se tu tens que decidir um investimento de 10 mil euros, 50 mil euros, 100 mil euros, 1 milhão de euros, é dramático tomar as decisões de como é que o investe, porque todos aqueles meios que eu falei há bocadinho ainda se mantêm e somas tudo o que é digital hoje em dia, que é, digamos que não termina. Nunca ninguém sabe exatamente todas as ferramentas disponíveis, porque elas estão sempre todas as semanas à nova. Obviamente, com todas as capacidades de poder segmentar ao máximo, de poderes medir, por aí fora, mas é um esforço dramático fazer isto. E, portanto, como é que o IPAM lida? O IPAM lida fazendo tipicamente 2 coisas. Uma, sempre em diálogo com as empresas. Sempre. O que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que vocês precisam, o que é que vocês vão precisar. Portanto, tentamos absorver em permanência quer o que as empresas nos dizem, quer o que os estudos e as tendências mostram. E, por outro lado, a outra forma que temos de agilizar isto é, ponto número 1, nos últimos anos intensificámos o lançamento de novos cursos, sempre a pensar nas áreas que vão ser necessárias no futuro. Certo. E, segundo, atualizando permanentemente os cursos que já temos, porque em algumas áreas perde-se aqui alguma viabilidade de algumas temáticas e, portanto, estamos em permanente mutação, quer nos cursos que já existem, quer nos novos que vão aparecer.
vocês conseguem ter aqui o apoio das Googles e Facebooks, ou seja, das grandes plataformas de anúncios, não é? No fundo, desta vida, para virem falar com os alunos e dizerem assim, é assim que isto funciona aqui, este é o algoritmo, é aquilo que nós valorizamos, eles têm essa disponibilidade? Tem. Tipicamente o parceiro com quem nós mais temos trabalhado nos últimos anos é a Google e precisamente até há uma parte de uma das nossas disciplinas num dos cursos de marketing que uma grande parte desse trabalho é feito com o próprio Google, num concurso mundial do próprio Google, onde tipicamente a própria Google fornece dinheiro para os alunos investirem real e para depois perceber os resultados e que impacto é que isto tem em vários negócios. Isto é decisivo, ou seja, uma das evoluções do profissional de marketing é que neste momento há uma grande parte de um profissional de marketing que tem que ser uma espécie de cientista de dados. Certo. Ler, interpretar, analisar dados é hoje e vai ser cada vez mais no futuro uma das dimensões mais importantes para quem quer trabalhar nesta área. Sempre no princípio não consegues medir, não existe, é apenas uma percepção. E hoje o número de dados que um marketeer tem que analisar é interminável. Isso era o que eu te ia perguntar também, como é que tu achas que um outdoor ainda sobrevive? Ou seja, eu percebo que um anúncio de televisão sobreviva, quanto mais não seja por um efeito de prestígio, não é? Que é, a minha marca está na televisão e eu posso ter isso. Eu uma vez estava a fazer uma formação na área comercial com um jornal de negócios, com uma equipa de comercial de jornal de negócios. E quando nós estávamos a discutir porque é que as pessoas compravam um anúncio, porque é que as pessoas compravam um anúncio na primeira página, ou seja o que for, uma das coisas que eles me disseram é porque tipo, pode pegar no telefone e virar-se para o amigo e dizer mas isto não é anúncio, sabe que vai receber uma chamada. Portanto, há aqui um efeito de prestígio nessa coisa. Mas o outdoor é uma coisa que não é medível. Quando muito conheço os carros que passam lá, mas não consigo medir quem é que de facto olhou para aquilo, versus o tipo de publicidade digital, não é? Em que eu consigo medir quantas pessoas viram, quantas clicaram, quantas dessas que clicaram é que foram à página, quantas é que passaram a página a mais de meio, por onde é que elas olharam quando estavam na página, como é que alguns meios ainda conseguem sobreviver? Conseguem, ou seja, tu hoje em dia quando investes em comunicação tens tipicamente duas grandes áreas onde podes investir. A primeira é o awareness, a reputação, podes querer investir dinheiro para seres conhecido, famoso, com bom nome, com boa imagem. E a segundo grande bloco onde podes investir dinheiro, costuma-se dizer em marketing, é em performance. Para arranjar contactos, para arranjar leads, para fazer negócio, para vender os meus produtos e serviços. Isto depois depende de cada indústria, de cada empresa, perceber quanto é que eu tenho que investir em awareness, quanto é que eu tenho que investir em performance. Mesmo a Coca-Cola, que é a Coca-Cola, continua a investir em awareness, porque tem que continuar a investir. Especificamente a pergunta dos outdoors. Tudo o que é digital hoje em dia tem a incrível vantagem de tu poderes medir com muita exatidão cada cêntimo que investiste, o que é que gerou, quando é que gerou, a quem é que gerou e até fazeres uma análise do retorno do investimento. Investir X em praticamente todas as plataformas digitais consegues ter esta dimensão da medição o ROI extremo. Extremo. Nos outdoors, por exemplo, e noutras, é mais difícil de o fazer, como é evidente. E, portanto, funciona muito com estimativas de alcance, que é quantas pessoas viram o outdoor situado no sítio X ou no sítio Y. E as empresas de outdoors conseguem, através de alguns estudos, dar algumas indicações de alcance, de quantas pessoas é que isto chegou, quantas pessoas é que viram. E, portanto, são sistemas falíveis, obviamente que sim, mas que as empresas conseguem de alguma forma dar algumas pistas desse retorno. Agora, continua a ter o seu alcance. Eu continuo a achar, eu acho sempre que isso é um bocado como aquela coisa do tipo que tem um restaurante e patrocina a equipa de futebol do filho. Que é, pronto, ok, pega lá, quanto é que é os equipamentos, pega lá X, que assim eu digo que estou a fazer alguma coisa, quando na prática se calhar até tem mais impacto na equipa do filho, porque depois vão lá os pais almoçar ao restaurante, do que propriamente, tenho sempre, agora com tanta coisa, que era, antes havia aquela piada do tipo que dizia 50% do meu orçamento de publicidade é mal gasto, eu só não sei quais são os 50%. Não, portanto eu tinha que investir 100. Hoje em dia, com tanta coisa tão mensurável, a um ponto tão extremo que estávamos a falar, é cada vez mais difícil para mim perceber como é que ainda consigo vender essa ideia de
o awareness dessa maneira, não é? Ou seja, o awareness dessa maneira. Até porque, mesmo na televisão, mesmo a televisão generalista, que nota-se que está a ter dificuldade, não é? Em conseguir vender publicidade, também porque no Netflix não há publicidade. Sim. Eu, quando tenho os anúncios agora com a Box, posso passar à frente. Portanto, eu tenho muito mais dificuldade em vender essa ideia de as pessoas de facto estão a ver isto. Sim. Portanto, acaba por haver aqui uma parte de prestígio, mas acho que é cada vez mais difícil. É uma das dimensões cada vez mais desafiantes do mundo do marketing, ou seja, que parte logo de um problema que também, vou voltar a usar a expressão da overdose. Certo. Nós temos hoje em dia uma overdose de estímulos publicitários ao consumidor. Cada um de nós, desde que acorda até se deita, entre os outdoors que vê na rua, tudo o que aparece pelo telefone, tudo o que aparece por todo lado, ou seja, nós muitas vezes, e alguns estudos apontam, que um consumidor europeu apanha mais de 10 mil estímulos publicitários por dia. Ora, o ser humano não tem capacidade para processar. Se nós perguntarmos ao fim do dia, então diz-me lá quais foram as marcas que tu viste hoje, cada um de nós tem muita dificuldade em conseguir defini-las, perto das 10 mil, como é evidente. Portanto, esta overdose cria um problema adicional também, que é, mesmo o que nós tivéssemos visto, o anúncio X, o anúncio Y, seja digital, seja físico, até que ponto é que isso depois vai influenciar processos de decisão de compra. Há vários estudos, cada vez se estuda mais este tipo de questões, mas é cada vez mais difícil. Ou seja, dir-te-ia que num mundo perfeito todos nós devíamos, nós pessoas do marketing, fazer menos estímulos publicitários, porque quanto mais estímulos ao consumidor, menos eles são eficazes para toda a gente. Certo. Agora, isto é complicado, porque cada setor tem a sua concorrência, quer destacar-se, e isto é um ciclo. Como é que o IPAM faz? Ou seja, primeiro, quem é o teu target? São os pais ou são os alunos? São ambos. Ou seja, hoje em dia, qualquer instituição de ensino superior, não apenas o IPAM, está já no lifelong learning, ou seja, deixaram há muitos anos de estar exclusivamente focados nos alunos de 18 anos, tipicamente terminam os secundários, e passam a ter também como target pessoas, digamos, com outras idades. As indústrias, pós-graduações. Exatamente, portanto, nós temos muita gente, obviamente a grande fatia continua a ser esta tribo dos 18 anos, mas continuamos a ter na casa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, um número cada vez mais significativo de pessoas que já não chegam a um curso para toda a vida e, portanto, vêm reciclar, desenvolver competências em vários formatos. E, portanto, no caso dos alunos de 18 anos, digamos, há aqui uma mistura óbvia digamos, da preocupação com o próprio aluno, mas também, tipicamente, com a família, que é tipicamente um elemento decisor, influenciador da tomada de decisão, que é uma tomada de decisão significativa. Especialmente no seu do ensino público, ou seja, tendo uma propina diferente daquela que é a propina do ensino público. Portanto, tem que muitas vezes haver aí um apoio familiar ou uma decisão em conjunto. É um esforço adicional, seguramente, em termos de investimento. E depois há todas as outras tribos, como falei, de 20, 30, 40, 50, 60 anos. E, portanto, nós na prática acabamos muito por, usando o exemplo que falei há bocadinho, trabalhamos awareness, trabalhamos performance, obviamente, as duas coisas. Sendo que o awareness é algo ongoing, que se mantém tipicamente os 12 meses do ano de várias formas, e depois, quando estamos a falar de performance, há tipicamente no ensino superior momentos de atração, de procura de atração de estudantes. Agora, há um dado relevante. Nesta indústria do ensino, a ferramenta mais poderosa que existe de atração de estudantes é o famoso e antigo word of mouth, a recomendação oral. Ou seja, tipicamente, já sabemos que cliente satisfeito recomenda, no ensino isto tem mais expressão ainda. Ou seja, um aluno satisfeito, que não é a mesma coisa de gosto da minha t-shirt, dos meus calções ou da minha bicicleta e recomendo, ou dos iogurtes, aqui a recomendação tem mais poder, porque estamos a falar de um serviço longo e com significado para a vida das pessoas. E, portanto, no IPAM as taxas de recomendação são muito altas. Isso significa que os alunos, tipicamente, gostam, apreciam, estão satisfeitos e recomendam. Isso é uma parte importante dessa atração. O que é a satisfação? Eu sinto que, de facto, aprendi coisas importantes, ou eu saí daqui e consegui arranjar um trabalho rápido, ou ambas as três, não é? O que é que vocês...
qual é o vosso, se vocês dissessem assim, para mim, os alunos sairiam daqui todos com isto, o que era esse... Varia de pessoa para pessoa. Há a tentação fácil de dizer que é a taxa de empregabilidade. Agora, no caso do IPAM, ela anda desde sempre acima dos 95%. Mas, ao contrário desse mito, que é apenas a taxa de empregabilidade, eu não concordo. Não acho que seja isso. Resumiria em o que é que conta, Ricardo? Mudar a vida das pessoas. E o mudar a vida das pessoas depois significa várias coisas diferentes para cada um deles, como é evidente. E o mudar a vida das pessoas é, inevitavelmente, no nosso caso, adquirir competências muito profundas e poderosas em marketing, obviamente que sim. Uma segunda dimensão de formação humana, de pessoas, porque as universidades também têm esse papel digamos, de cidadania, de ética, por aí fora. E de facto, a terceira dimensão que eu vejo, que é onde se expressa mais a mudar a vida das pessoas, é ajudá-lo a descobrir onde é que ele é bom, o que é que ele gosta de fazer. E como nós não somos uma escola de medicina e que chegam ao fim as pessoas vão ser médicas e, digamos, a profissão é fechada nesse sentido, no caso do marketing não é assim. E, portanto, dentro da própria área do marketing há centenas de profissões diferentes dentro do marketing e áreas de exposição diferentes. Tem depois a outra vantagem de podes trabalhar em qualquer indústria, ou seja, tu tens alunos do IPAM que trabalham com cães, gatos, bolachas, aviões, automóveis, parafusos, obras de arte, clubes e por aí fora, em qualquer indústria, inclusivamente não lucrativa, como também podes ter uma formação em marketing e não ser um marketeer puro e duro, porque eu posso ter um negócio de vinho, sou um apaixonado pelo vinho, mas falta-me esta componente um gestor que desenvolveste mais a vertente do marketing. Ora, aí está. E por último, os estudos recentes apontam para um crescimento de CEOs e diretores-gerais com background de marketing. Ou seja, esta área tem vindo a alimentar cada vez mais as funções de topo das empresas e vai crescer. Ou seja, entende-se que a tribo do marketing é cada vez mais um ângulo de abordagem central para liderar empresas. E, portanto, eu diria que o marketing e o IPAM já não é apenas uma escola de marketing, mas tem muito esta ideia, inclusivamente que reforçámos com a alteração de posicionamento que fizemos há poucos meses, esta ideia do marketing leads business. A área do marketing, nos últimos anos, e vai-se acentuar, tem liderado o pensamento e a atuação das empresas. Portanto, isto não é uma conversa quase sindicalista do departamento de marketing e as pessoas que têm um canudo do marketing. Não interessa nada disso, isso não é minimamente relevante. Mas o approach, a abordagem de marketing é decisiva. Inclusivamente em muitas empresas o marketing até tem sido despartamentalizado, já nem existe o departamento de marketing. Importa é que as pessoas do marketing estejam em muitos departamentos. Exatamente, e estejam com a tecnologia, com os recursos humanos, com as vendas, com as finanças, por aí fora. E portanto isto não é nada de sindicalismo, é uma constatação. Porquê? Porque o mundo é muito competitivo e temos concorrentes em todo o lado. E portanto quem conseguir melhor desqualificar os consumidores e posicionar-se na mente deles vai ter mais sucesso. E os tipos do marketing são os melhores a fazer isso. Certo. Como é que o IPAM, isto puxando um bocadinho aqui a brasa também, a minha sardinha, de muito do trabalho que eu faço nas empresas é ajudar as pessoas a melhorarem aquelas segundas características que estavas a falar. Portanto, eu não vou lá ensinar marketing, nem marketing, nem gestão, nem absolutamente nada. Vou ensinar as soft skills, vou ensinar ou ajudá-los a trabalhar as tais soft skills, as lideranças, as apresentações em público, as comunicações, a gestão de conflitos. Vou ajudar a trabalhar essas skills. E tu falaste de uma terceira, que é muitas vezes o trabalho que eu faço, que se dá a este nome do desenvolvimento pessoal, de ajudar as pessoas a descobrir a sua paixão, onde é que podem ser mesmo boas, o que é que elas gostam mesmo de fazer. A disciplina que eu sou docente aqui é uma disciplina que está ligada com esta vertente de liderança, de gestão de grupos e de como é que eu consigo trabalhar em grupo e em equipa. Como é que o IPAM trabalha, ou seja, o que é que vocês têm, além das pessoas estarem cá, mas o que é que vocês têm que os ajuda a descobrir onde é que eles são bons, qual é a paixão deles, o que é que eles gostariam de fazer,
isso é algo que é organizado, essa aprendizagem, ou é algo que é promovido porque há tantas coisas diferentes que eles eventualmente podem descobrir? Uma parte é organizada por nós, a outra é livre e é self-service. Certo. A organizada por nós passa, por exemplo, como estavas a dizer, por integrar nos planos de estudos dos vários cursos um conjunto de unidades curriculares que não são de marketing, mas estão muito associadas às soft skills. Sim. Como é que eu gero equipas, como é que eu lidero, como é que eu faço uma apresentação empresarial, o que é que eu tenho que vestir, que tipo de tom de voz é que eu devo usar, por aí fora. E por outro lado, estimular e abrir cada vez mais atividades classificadas como extracurriculares que lhes permitam ter contacto com tudo isso. Ou seja, todas as semanas nos campos do IPAM, seja em Lisboa, seja no Porto, tem gente de fora, tem pessoas de fora que vão percorrendo inúmeros temas diferentes, onde lhes vamos tentando dar pistas de soluções, de caminhos diferentes, e nós às vezes até perdemos o rastro desta agenda extracurricular. Ontem, aqui no IPAM Porto, esteve o João Sousa, o tenista, que é tenista, mas que nos veio trazer um bocadinho a perspectiva de eu, tenista, também sou um produto, para além do ténis, como é que eu tenho que me posicionar e regressando àquela conversa do desporto, como é que eu arranjo patrocínios por aí fora. E, portanto, os exemplos são intermináveis. Sim. E, portanto, há aqui um conjunto de refeições self-service nesta área que o aluno depois também deve, por ele próprio, aprender quais é que quer consumir ou não. Claro. Dentro de um ensino que é próximo, que tem muitos eventos, que tem muitas dessas atividades, a pandemia só veio ajudar, não é? Como é que vocês conseguiram lidar com... Passar esta malta que estava toda aqui e havia uma série de convívio e era promovido mesmo esse convívio e essa interação para agora temos de estar todos em casa? Sim. Regressámos há poucas semanas a um regime de 100% presencial ao fim de 18 meses, como toda a gente. Sim. E não tenho nenhuma dúvida em classificar que estes 18 meses são uma experiência de aprendizagem inferior ao que é suposto se não houvesse pandemia. Não tenho nenhuma dúvida com isso, nem quero de forma alguma dizer o contrário. Porque se consegues garantir muita da qualidade da aprendizagem dentro da sala de aula, retiraste muitas outras coisas da experiência do que é ser estudante, como as refeições self-service que acabei de dizer, como o contacto com os alunos, com as pessoas, com os professores, toda a parte não académica, de vida, que faz parte de tudo isso, e essa foi amputada, e eu devo dizer que eu sinto uma ferida grande por alunos que neste momento estão no 3º ano aqui no IPAM e tiveram estes 2 primeiros anos. Parece que estão quase a renascer e a reentrar no IPAM. E isto é terrível. Eu, da minha experiência académica, se tivessem retirado a parte que não era de aulas, eu tive 5 anos muito tristes. Aliás, tive mais 5 anos, que eu tive lá mais tempo do que eu precisava. É indiscutível. Mas neste preciso momento, 300 dos novos alunos do IPAM do Porto estão neste momento aqui no Parque da Cidade, no Porto, num conjunto de atividades precisamente de religação entre as pessoas, dos novos alunos, para que eles possam de alguma forma, com as regras todas, poder contactar e poderem melhorar a experiência. Isto foi a parte má. Agora, nós aprendemos que se farta este ano e meio. Nós todos, o IPAM, os professores e os alunos, porque toda a gente se recorda que de 13 de março, sexta-feira de 2020, para 16 de março, segunda-feira, passámos de 100% presencial, como toda a gente, para 100% online. No IPAM tivemos a vantagem, nós já temos ensino 100% online há mais de 10 anos, e portanto já tínhamos um conjunto de professores capacitados para o ensino à distância, mas obviamente que foi uma aventura tremenda. E portanto, apesar de termos amputado uma parte da experiência, eu diria que foi brutal. Porque quer os professores, quer os alunos demonstraram coisas que nós nem fazíamos ideia. E com toda aquela experiência terrível que todos vivemos, das dúvidas, o que é, nem sequer podíamos ir pôr o saco de lixo à rua quase sem pensar se o podíamos ir pôr à rua ou não, no meio disto tudo, o que aconteceu no nosso caso foi inacreditável. As histórias são intermináveis. E portanto, eu acho que apesar de tudo, aprendemos em 18 meses o que se calhar íamos demorar meia dúzia de anos todos a aprender,
Fizemos, no caso do IPAM, aproveitámos, 3 meses depois, fizemos este reforço do que referiste há bocadinho, de equipar todas as nossas salas de aulas com sistemas de som, de streaming, de vídeo, de transmissão, que nos pudesse capacitar, quer as aulas 100% presenciais, quer as 100% online que houve durante o tempo, quer as híbridas, porque tivemos nestes 8 meses de tudo. Sim, depois metade deles vinham, metade outra semana era outra. Exatamente, portanto, olha, fizemos um investimento tremendo nos últimos meses para isto e, mais importante que o investimento em infraestruturas, foi a aprendizagem e a predisposição de professores e de alunos para perceber que, alto lá, que esta questão da distância pode valorizar, não da forma dramática e de emergência como teve que ser gerido, mas calma lá, que há um conjunto de atividades pedagógicas que de facto são melhores. E portanto nós neste momento estamos na fase já de incorporar no nosso modelo académico aprendizagens que tivemos durante este período. Qual é esta ligação com a Universidade Europeia? Como é que isto surge? O que é que vocês ganham? O que é que o IPAM ganha com isso? Não é? O IPAM foi formado muito antes desta ligação e já existia, poderia continuar a existir. O que é que vem que é as grandes vantagens desta ligação e de ter este campus que agora está em múltiplos sítios? Não é? O IPAM é uma instituição privada e, portanto, como é que se explica a nossa ligação com a Universidade Europeia e com o IAD, que são duas outras instituições de ensino autónomas do IPAM, têm o mesmo dono. É esta a relação que nós temos. Somos detidos pela mesma empresa, é dona destas 3 marcas em Portugal. Inicialmente, em 2015, um grupo internacional com origem nos Estados Unidos e desde há 2 anos passarmos, digamos, o dono, num processo de venda, transmitiu, digamos, esta operação deste grupo norte-americano para um grupo britânico. Portanto, a nossa relação é essa e este grupo britânico, para além destas 3 marcas em Portugal, é também o dono da Universidade Europeia em Espanha. E, portanto, quer isto dizer que, quais são as vantagens que isto tem? É dizer, em vez dos 2.500 alunos do IPAM que nós temos em Portugal, nós fazemos parte de um grupo que tem 8.000 estudantes em Portugal, mais 22.000 em Espanha. Portanto, fazemos parte de um grupo ibérico de 30.000 estudantes. Isto tem inúmeras vantagens, quer do ponto de vista da gestão das próprias instituições, estamos a falar de um universo muito, muito grande, portanto, para além de Lisboa e Porto, temos a Europeia em Espanha, em Valência, em Madrid e nas Canárias e noutras cidades nos próximos tempos. Isto permite-nos fazer parte de uma rede maior que traz inúmeras vantagens, quer do ponto de vista da gestão, quer do ponto de vista académico. Partilha de professores, iniciativas comuns, networking, ou seja, há um conjunto de coisas que todos os meses vamos melhorando e que permitem que o aluno, ao entrar no IPAM, já não entra apenas no IPAM e entra nesta rede. E isso, no mundo atual, é uma vantagem. Notaste uma coisa que quando nós temos só uma instituição, não é? Estamos aqui, somos basicamente donos do nosso pedaço e fazemos o que quisermos. Notaste que houve algum tipo de diferença? Até 2015, os próprios fundadores ainda. A partir de 2015 até 2020, passou a fazer parte deste grupo internacional, esta rede mundial de origem norte-americana e, nos 2 últimos anos e meio, neste fundo britânico. E, portanto, em 2015 mudou muito, porque tinhas um dono, um acionista português e que, inclusive, era ainda o fundador do IPAM. E, portanto, apesar de ser uma estrutura empresarial, uma estrutura mais, portanto, nacional e mais pequena... Muito emocional, com certeza, uma ligação emocional muito forte, não é? E, portanto, de um dia para o outro passaste a fazer parte de uma rede que, na altura, tinha 80 instituições de ensino em 30 países do mundo. E, portanto, passaste a ter aqui uma matriz, como se costuma dizer, do 8 para 80. E, neste momento, o cenário é relativamente, apesar de ser só ibérico, é, de facto, uma empresa muito, muito grande. Portanto, mudou muita coisa. Portanto, quando muda um perfil do acionista desta forma dramática, mudam uma série de coisas, mas mudam essencialmente do ponto de vista da gestão. Porque do ponto de vista académico, o IPAM é seguramente o mesmo na sua gênese, nos seus princípios que tem desde 84, e não tenho dúvidas nenhumas que existe pressão, existe ambição, existe mais hierarquias, existe um conjunto de coisas que quem trabalha em multinacionais entende, mas o balanço é totalmente positivo. Ou seja, porque o facto de estarmos agora integrados nesta rede
fez com que nós fôssemos capazes de fazer muito mais rápido e melhor uma série de coisas que antes íamos demorar muito tempo. Portanto, pesando tudo, é claramente vantajoso. Esta pandemia foi o desafio mais difícil que tu enfrentaste enquanto diretor do IPAM, ou consegues lembrar-te de outro? Não. Foi isso. Eu acho que nós fazemos habitualmente reuniões com os professores e colaboradores todos, e recordo-me numa das reuniões em plena pandemia, em que conseguimos juntar online os professores e os colaboradores, a minha primeira expressão foi qualquer coisa como bem-vindos ao ano letivo mais difícil das vossas vidas. E acho que foi, não é? Disse isto quase por instinto, mas claramente que pressentia isso. Eu acho que foi para praticamente todas as indústrias e setores, não fomos caso único, porque de facto foi mesmo difícil. Ou seja, nós, no nosso caso, sempre a aguardar instruções do Ministério do Ensino Superior, em função das decisões do Conselho de Ministros, e portanto, tivemos durante muito tempo 100% para ir para casa, agora é híbrido, agora chegou a haver a história das distâncias também dentro das salas de aulas, dos 2 metros, agora é híbrido, agora reorganiza assim, agora já pode, agora com teste, agora sem teste, ou seja, como todos os setores, foi um desafio tremendo, digamos, muito tempo dedicados em termos operacionais, porque há coisas que não são fáceis de mudar de um dia para o outro. Quando falamos então de horários, de disponibilidades, há aqui uma complexidade enorme, os receios, mesmo de toda a gente, de professores e de estudantes. Mas olhando para isto, acho que nos torna mais fortes, porque passámos bem por isto, e depois há aqui uma coisa a dizer, para ser honesto, ao contrário de outros setores, que esta pandemia destruiu praticamente a viabilidade financeira delas. Sim. Nós temos a sorte, a felicidade de estar num setor onde nem de longe nem de perto isso aconteceu. Ou seja, houve receios, houve pessoas que seguramente do ponto de vista financeiro passaram a ter dificuldades, obviamente que sim, mas nós nos 2 últimos anos batemos todo o recorde de novos alunos e total de alunos, ou seja, quer isto dizer que apesar deste contexto nunca tivemos tantos alunos no IPAM, e não é uma coisa exclusiva do IPAM. O setor de alguma forma, portanto, a dúvida do devo estudar, devo apostar na minha formação, eu acho que até houve um efeito contrário, acho que ela até se acentuou e, portanto, temos a felicidade de não estar numa indústria que tivesse sofrido um impacto económico que podia, naturalmente, pôr as coisas noutra perspectiva, e isso, na verdade, não aconteceu, bem pelo contrário, no caso do IPAM. O que é que tu vês, o que é que tu perspectivas aqui para o futuro do IPAM? Não é? Desde 84, cá, desde 2004 mais ou menos contigo, como é que tu vês aí os próximos anos? Seguramente mais tarde ou mais cedo sem mim, porque a escola é bem maior, bem melhor e bem mais capaz do que eu, e de facto o IPAM hoje está onde está pelo trabalho de dezenas ou centenas de pessoas que passaram, muitas que se mantêm e outras que virão, obviamente que sim, mas eu tenho um carinho, obviamente, quer dizer, não olho para o IPAM, já não consigo há muitos anos olhar para o IPAM como a minha entidade profissional ou laboral ou o que seja, porque não é. Isto é uma relação seguramente de amor, longa. E de facto tenho uma paixão incrível por esta marca e já vi o IPAM em dimensões muito diferentes, desde aquela parte que descrevi há bocadinho, que é isto o marketing. Durante muitos anos em Portugal havia um preconceito instalado com o ensino superior privado, claramente classificado como um ensino de segunda. Sim. E claramente porque não conseguia entrar no sítio para que não se entrou no público, e é verdade que durante muitos anos muitas instituições assim o foram. Agora, ao longo de várias décadas, foi sempre feito um filtro pelo mercado, e eu diria que permaneceram as que são boas. E portanto eu não tenho nenhuma hesitação em dizer que a escola mais capaz, maior, mais antiga, melhor para estudar marketing em Portugal é indiscutivelmente o IPAM, na data de hoje. E mais, arrisco a dizer que nós somos seguramente uma referência de marketing do ponto de vista de padrão europeu. Até porque tu não encontras um IPAM no resto da Europa. Ou seja, encontras obviamente muitos cursos de marketing em todos os países, mas os cursos de marketing são tipicamente lecionados ou em universidades generalistas, que têm todo tipo de cursos, ou em business schools. Ora, o IPAM é uma marketing school, não encontras uma marketing school na Europa.
Portanto, quase que dá para dizer que somos os melhores, porque não há outra. Mas não, acho que o nosso sistema, até porque nós acolhemos muitos alunos internacionais, enviamos muitos alunos para fora, e os padrões de comparação que temos são claramente satisfatórios de termos um desempenho de alto nível. Como é que isto vai evoluir? Eu acho que vai continuar a acontecer as duas coisas que aconteceram até agora. Uma, vamos continuar à boleia do marketing, que vai ainda ser mais importante, que vai ainda ser mais relevante, que vai ainda gerar mais empregos e que vai liderar o mundo dos negócios. Vai liderar o mundo dos negócios. Portanto, nada contra os engenheiros, nada contra os economistas, nada contra os gestores, de novo, não há aqui nenhuma guerra, mas o futuro é dos marketeers, do ponto de vista da liderança das empresas. E, portanto, vamos ter essa onda que vamos seguramente ter que surfar nos próximos anos. A outra parte que eu acho que vai continuar a acontecer é o IPAM continuar a arriscar a fazer coisas antes do tempo, que muitas vezes soam a maluquice, mas que tendem a resultar, de vez em quando não resulta, a gente aprende os erros, exatamente. caímos e levantamos, mas de novo, e regressando ao início da conversa, a doidice dos tipos que em 84 acharam que isto merecia ser uma escola, não sei muito bem explicar como, mas a doidice ficou alguns por aí, nos corredores, porque em todas as décadas nós temos sido disruptivos e temos arriscado várias coisas ao mesmo tempo. E de novo, acho que é esse vanguardismo que de alguma forma tem resultado. Também acaba por ser fácil para nós, pessoas de marketing, ter já o pensamento de que temos que ver o que é que vem a seguir e atender. Já faz parte de quem está nesta área. De ver as tendências e criar algumas. Tentar ver e, portanto, tentar fazer isso, e é o que eu acho que nós vamos ver acontecer nos próximos anos, com muitos alunos estrangeiros, cada vez mais, vamos ter um IPAM cada vez mais internacional, seguramente. Excelente. Daniel, obrigado por esta conversa. Valeu. Foi ótimo falar com o Daniel Sá, o jogador de voleibol, que também faz umas coisas fora disso. Isso mesmo. Dá-lhe igual. Também faz umas coisas fora disso e nota-se que a paixão que traz pelo voleibol é uma paixão que depois transmites a muitas das outras coisas que não esperas fazer. Foi ótimo falar. Foi um prazer. Obrigado. Valeu. Até a próxima.